Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Física Viral. Eu sou o professor Marcos e nessa aula eu vou estar resolvendo para vocês a lista de exercício de espelhos esféricos. Para quem não teve acesso a essa lista, basta dar uma olhada na descrição do nosso canal, onde vai ter um link, beleza? Então vamos começar. Primeiro exercício, um exercício da Unip, diz assim: um estudante de física deseja queimar um papel usando um espelho esférico e a energia solar. A respeito desse tipo de espelho e o posicionamento do papel, assinale a opção correta. Pessoal, vamos dar uma lembrada aqui. Nós temos dois tipos de espelhos esféricos, aqueles que refletem internamente, chamados de espelhos côncavos, e aqueles que refletem na parte de fora, que são chamados de espelhos convexos. Para eu concentrar os raios luminosos, vocês lembram que nós utilizamos de um espelho côncavo. Por quê? Lembra, quando a luz chega paralela ao eixo principal de um espelho côncavo, ele, no caso, é direcionado para o foco. Os raios luminosos, oriundos do Sol, eles chegam paralelamente a esse espelho côncavo e eles são refletidos em um ponto que nós chamamos de foco. E é justamente nesse ponto onde a gente vai ter uma maior concentração de raios luminosos. Dessa forma, o estudante ele vai poder colocar fogo no papel. Nesse caso, a gente tem ali as opções: o espelho côncavo e a posição do papel no centro de curvatura? Não. O espelho côncavo e a posição do papel é no vértice do espelho? Também não. Um espelho côncavo e o papel deve ficar no foco do espelho, justamente. Então a melhor resposta aqui para o exercício 1 é a letra C. Vamos dando continuidade. Exercício 2. O exercício 2, ele vai falar a respeito dos chamados raios notáveis. Vamos lá, o exercício da PUC. A figura representa dois raios de luz, I1 e I2, que incidem em espelho esférico convexo, de foco F e centro de curvatura C. A figura que melhor representa os raios refletidos correspondentes ao R1 e ao R2 galera, é o seguinte. Então nós temos aqui I1, que seria o raio incidente sobre o espelho 1, e o I2. O que vai acontecer quando esse raio atinge o espelho, ele vai ser refletido. No caso I1, ele incide sobre o centro de curvatura. Então vocês lembram, quando a luz incide sobre o centro, ela volta pelo mesmo trajeto. Então a gente vai ter uma representação de R1 bem aqui. Agora, I2, quando ele atinge o espelho, no caso convexo, ele atinge em direção ao foco. Aquele que chega no foco, ele é refletido de uma forma paralela. Então a gente tem a nossa representação do raio R2. A melhor imagem apresentada nesse exercício é a letra C, tá bom? Então espero que vocês estejam gostando aí da explicação. Vamos lá. Então, se hidratem, porque tá calor. Vamos lá, galera. Exercício 3. O exercício 3, então aqui é a letra C. No exercício 3 diz assim: considere um espelho esférico côncavo, tendo o ponto C como centro de curvatura e um ponto F como foco. Quando o raio... Galera, então é o seguinte, né? Quando o raio AF incide no espelho, o raio refletido será paralelo a CB. Então aqui a gente tem ponto F, C e B. O que acontece quando o raio atinge C, F, ele sai de uma forma paralela a CB. Então a resposta correta, ela já está na nossa cara. Resposta correta do exercício 3 é a letra A. Chega pelo foco, sai paralela.
paralelo. Exercício 4. Um raio de luz incide no vértice do espelho esférico, proveniente de uma lanterna de uma fonte P. O correspondente raio refletido passa pelo ponto. Então, galera, a gente vai lembrar o seguinte. No exercício 4, você tem a representação aí de um raio e atingindo o vértice do espelho. A gente vai lembrar o seguinte, quando ele atinge o vértice do espelho, esse ângulo de incidência aqui deve ser exatamente o ângulo de reflexão. É como que o vértice comportasse como um espelho plano. Então, ele vai ser refletido. Se você observar na reflexão, inclusive é um exercício que ele está todo quadriculado para você, você vai ver que ele vai atingir justamente o ponto D aqui. Nesse caso, a resposta correta do exercício 4 é a letra C. Atinge o ponto D e, no caso, a resposta certa é a letra C. Agora a gente vai determinar graficamente a imagem dos objetos colocados diante do espelho e a gente vai, no caso, classificar ela como sendo real, virtual, maior, menor, igual, direta ou invertida. Então vamos lá. O primeiro aqui, que nós vamos representar, a gente tem o seguinte, a gente tem um objeto que está a uma distância maior além, né, do nosso centro de curvatura. Então o que vai acontecer? A luz, ela chega paralela, primeiro raio luminoso, lembre-se, sempre paralelo, chega paralelo, vai ser refletido aonde? No foco. Ele é refletido no foco. O outro, a gente pode fazer assim, ó, passa pelo foco, e é refletido de uma forma paralela. Olha só. Aonde que há o encontro entre esses dois raios luminosos refletidos, são chamados de raios notáveis, a gente tem a formação da imagem. Nesse caso, a gente pode observar que a imagem ela é menor. Vamos começar primeiro pela natureza. Como ela é formada diretamente na convergência desses pontos luminosos, nós dizemos que é uma imagem do tipo real, ela é menor do que o nosso objeto e ela está invertida em relação à orientação do nosso objeto real, beleza? Vamos lá ao próximo. O próximo agora eu coloco o objeto sobre o centro de curvatura. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Dois raios notáveis se cruzam e a gente tem a representação de nossa imagem. Vamos começar. O primeiro raio notável que eu gosto de fazer é aquele que chega paralelo e ele converge sobre o foco. Ou melhor, ele reflete em cima do foco. Aquele que passa pelo foco, o raio notável que passar pelo foco, ele vai sair, ele vai ser refletido de uma forma paralela. Galera, a gente pode observar o seguinte, que eles vão se encontrar embaixo do centro de curvatura, formando uma imagem, olha só, a imagem formada é exatamente igual em questão de proporção ao objeto. Dessa forma, essa imagem do tipo real, ela é igual em relação ao seu tamanho no objeto e ela está invertida, certo? Agora eu peguei o meu objeto na letra C e coloquei ele um pouco mais próximo do meu espelho. Agora ele ficou entre o foco e o centro de curvatura. Vamos ver o que acontece na formação da imagem desse objeto? Vamos lá. Então, chega aqui,
paralelo, reflete no foco. Reflete no foco. Aquele que passar pelo foco vai ser refletido de uma forma paralela. Pessoal, olha só. A formação da nossa imagem vai estar além do nosso centro de curvatura. Essa imagem, ela vai ser ampliada em relação ao tamanho do nosso objeto e ela vai ser formada pelo encontro dos raios luminosos. Dessa forma, eu posso dizer que ela é uma imagem do tipo real, ela é maior e ela está invertida. Da letra C eu pulei para a letra E, né? Acho que foi um erro meu aí, mas não tem problema. Agora na letra E, eu tenho um objeto que está bem próximo ao meu espelho. Ele se encontra entre o vértice e o foco. Então o primeiro raio notável eu vou fazer assim, né? Ele chega paralelo, chegou paralelo, ele vai ser refletido aonde? No foco. Refletido no foco. Agora, eu não tenho como passar pelo foco, porque ele não vai vir para trás. No caso, eu vou fazer aqui lá. Chega no vértice, é refletido no vértice mesmo, olha só. Aí você fala, mas professor, eles não se encontram. Sim, eles não vão se encontrar aqui. No entanto, se eu fazer o prolongamento desse meu raio luminoso, olha só, eu vou perceber que existe um encontro entre o prolongamento desses dois raios, formando uma imagem de característica virtual nesse espelho côncavo. A gente tem aqui somente espelhos côncavos, né, na formação da nossa imagem. Então a gente vai ter agora uma imagem do tipo virtual. Ela vai ser maior do que o nosso objeto e ela vai estar direta em relação à orientação do nosso objeto. Pessoal, certinho? Agora a gente vai lá pro exercício. Essa daqui, depois eu gostaria que vocês respondessem nos comentários que tipo de imagem é dessa forma. Onde a gente encontra isso? Para quem assistiu minha videoaula, tá sabendo. Vamos lá. Cesgran Hill. Um objeto de altura O é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho côncavo. Estando o objeto ao infinito, a imagem desse objeto será... Aqui a gente não vai fazer uma análise geométrica, mas no caso a gente vai fazer um estudo analítico no caso dos espelhos. Para isso a gente tem que entender o seguinte. O objeto ele está muito distante. Então, a distância P entre o meu objeto e o meu espelho, ela tende ao infinito. Agora, vamos lá pela lei de Gauss. A lei de Gauss propõe que 1 sobre distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde P' representa a distância entre a minha imagem e o meu espelho. Pessoal, eu tenho 1 sobre P, mas onde P tende ao infinito. Então, quando eu divido 1 por infinito, esse valor tende a quanto? Ele tende a 0. Porque eu estou dividindo 1 por um negócio muito grande. Então, você vai ter proporções tão pequenas que elas vão tender a 0. É o que nós chamamos de limite. Então, vou ter 1 sobre F é igual a 1 sobre P'. Faz a multiplicação cruzado, F é igual a P'. Galera, agora vamos ler de novo o exercício. Ele fala que é um tipo de espelho côncavo. Se é um espelho côncavo, nós temos o foco do tipo positivo, espelho côncavo. Então, aqui o P' também é positivo. Quando a gente fala que o P' é positivo, que tipo de imagem que nós temos? Nós temos uma imagem do tipo real. Então, vamos lá.
Nesse caso, eu teria uma imagem do tipo real, certo? E localizado, aonde que está a localização dela? A localização dela está sobre o nosso foco. Então a resposta do exercício 6 é a letra A. Beleza? Vai ter mais exercícios desse tipo aqui mais à frente. Depois a gente fazer uma análise sobre as lentes. O NIP, o exercício 7, por um erro de digitação, ele é exatamente o exercício 1, tá bom? Então, no exercício 7, é vocês só observar o exercício 1, tá bom? Exercício 7 e exercício 1, eles são exatamente os mesmos. Exercício 8, é um bom exercício esse daqui. Diz assim, PUC. Em um farol de automóvel tem-se refletores constituídos de um espelho esférico e um filamento de pequenas dimensões que pode emitir luz. O farol funciona bem quando o espelho é... Pessoal, é o seguinte, no espelho, no caso no farol, a gente, quando está dirigindo, a gente quer conseguir observar o mais longe possível, ou seja, a luz ela tem que sair de uma forma que ela não vai se espalhar tanto, ela tem que sair de uma forma bem o quê? Paralela, para que ela alcance, no caso, uma distância maior. Dessa forma, se eu tiver uma lâmpada bem aqui, e eu colocar exatamente igual lá no exercício 1, mas aqui é o contrário, né? Vamos dizer assim, se eu colocar um espelho côncavo bem aqui, e essa lâmpada for colocada bem no foco, o que vai acontecer? Toda a luz que sair do foco, ela vai ser refletida de uma forma o quê? Paralela. Então, a melhor resposta para o exercício 8 é a letra B. O espelho côncavo e o filamento vai estar no foco do nosso espelho. Resposta B. Exercício 9. UFES. Um objeto está sobre o eixo de um espelho esférico côncavo. A distância entre o objeto e o espelho é maior que o raio de curvatura. A imagem do objeto. Então, ó, aqui a gente tem justamente a letra A do exercício 5. O objeto está a uma distância que é maior do que o raio de curvatura, certo? Que tipo de característica que nós temos na nossa imagem? Ela é real, menor e invertida. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra C. Então, no exercício 9, se eu tiver alguma dúvida, é só eu olhar para o exercício 1 ou para o exercício 5, letra A. Beleza? Exercício 10. Um pequeno prego se encontra diante de um espelho côncavo, perpendicularmente ao eixo principal, entre o foco e o espelho. Pessoal, agora ele está entre o foco e o espelho, esse pequeno prego. Entre o foco e o espelho. Que tipo de característica que a gente vai ter aí, no caso, para a nossa imagem? A imagem vai ser virtual, maior e direta. Resposta D. Exercício 11, que agora o último exercício nosso, diz assim, Fundação da Universidade de Itaúna, uma pessoa observou a imagem formada na parte côncava de uma colher bem polida. Em relação à imagem formada, é correto afirmar que a imagem formada nunca será invertida? A gente vê que não, que ela pode ser invertida. A imagem formada é sempre invertida? Nem sempre. No caso, ela é invertida. Quando a gente se posicionar muito próximo da colher, numa parte côncava, a gente tem o quê? Uma imagem direta. Quando não é invertida, a imagem é real. Pessoal, no caso, quando a gente viu que a imagem ela não é invertida, ela é direta, ela é no tipo virtual. Então a resposta correta do exercício 11 é a letra D. E a gente termina essa nossa lista aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não se inscreveu no canal, se inscrevam. A gente tem uma variedade de assuntos aí que estamos trabalhando. E valeu, galera. Até a próxima. Se cuidem. Amo vocês.